Graça e paz a todos. A palavra de Deus nos diz aqui, em 1 João, no capítulo 3, no versículo 6, do 6 até o 10. Diz bem assim, 1 João, capítulo 3, no versículo 6. Diz bem assim, todo aquele que permanece nele, permanece em quem? Em Deus, no Senhor Jesus. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Aleluias. Todas as pessoas que vivem em Deus, todas as pessoas que permanecem em Deus, aleluias. Todo aquele que permanece em Deus, ele não vive pecando. Pelo contrário, ele vai fugir do pecado. Errar, ele pode até errar, mas ele não vai viver na prática do pecado. Porque nós somos falhos. Mas não podemos aceitar viver no pecado. Está repreendido isso. A Bíblia diz, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então, todas as pessoas que vivem na prática do pecado, peca e não quer parar, ele não viu a Deus e nem conheceu. Ainda não nasceu de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz bem claro aqui, no versículo 7, o título é ainda, olha o título, os filhos de Deus e os filhos do maligno. O maligno é Satanás. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica a justiça é justo, do mesmo jeito que Deus é justo, porque Deus é justo. Ele é justiça. No versículo 8, diz bem assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Olha, aquela pessoa que pratica o pecado, que vive no pecado, ele está procedendo do diabo, não de Deus. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha, o diabo ele vive pecando desde o princípio. Pecou lá no céu, com orgulho, quis ser igual a Deus, quis ficar acima de Deus, foi jogado por terra, aqui para essa terra. E a Bíblia diz, lá em Apocalipse 12, diz bem assim, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de cólera, de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o diabo, ele está aqui nessa terra. Ele está matando, roubando e destruindo. É o papel dele. Ele veio somente para roubar, matar e destruir. Ele pecou lá no céu, está pecando aqui na terra, usando corpos de pessoas para pecar, para fazer o trabalho dele. Do jeito que o diabo, Deus usa pessoas para salvar as pessoas, o diabo usa pessoas para destruir pessoas. Se não tiver com Deus,
está com mal. Não tem meio termo. Não pode ficar em cima do muro. Ou pertence a Deus ou pertence ao mal. Aleluia. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, lá no céu. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Por isso que o Senhor Jesus veio a essa terra para destruir as obras de Satanás. Ele morreu por mim e por você, ele nos comprou. Aquele que aceitar o Senhor Jesus, ele se livra das garras de Satanás. Ele passa por perseguições, por tribulações. Passa sim. Mas com Deus a gente vence tudo. Deus é o nosso escudo. Aleluia. O Espírito Santo é o nosso consolo. Ele nos ajuda. Deus ele peleja por nós. Agora a gente sem Deus, a gente está vulnerável. Aleluia. No versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Olha só. Quer conhecer um homem de Deus, uma mulher de Deus? Se ele é nascido de Deus mesmo, tá aqui, ó. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele não vive pecando, ele não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, aleluias. Quem é nascido de Deus não pode viver pecando. Aí no versículo 10. Nisto são manifestos, conhecidos. Nisto são conhecidos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Quem não pratica justiça não procede de Deus. Então automaticamente ele procede do diabo. Está sendo filho de Satanás. Uma pessoa que mente, que rouba, engana, trai. O diabo ele é o pai da mentira. Quem mente é filho dele. Deus é a verdade. O diabo é o pai da mentira. Quem mente é filho dele. E Deus é a verdade. Quem está com a verdade é filho de Deus. Aleluia. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Tá vendo? Se nós não amamos o nosso próximo, se nós não amamos o nosso irmão, nós também não procedemos de Deus. Quem não ama o seu irmão está procedendo do diabo. Quem guarda mágoa, ódio, rancor. É por isso que a Bíblia diz, Mateus capítulo 5, no versículo 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8 diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, para nós ver a Deus, nós temos que estar com o nosso coração limpo, nosso coração puro. Nós não podemos guardar mágoa, ódio, rancor, ira, raiva de ninguém, de ninguém. O Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, no versículo 43 ao 44, que nós temos que amar quem nos persegue. Temos que orar por quem nos odeia. Temos que abençoar para que nos tornemos
filho do Pai Celeste. Aleluias. Nós temos que amar quem nos odeia, quem nos persegue, para nós se tornar filho do Pai Celeste. O Pai Celeste é Deus. Se eu não perdoo o meu próximo, se eu não amo o meu próximo, eu não sou filho de Deus. Então, quer ser salvo? Ame o seu próximo. Perdoe o seu próximo. Porque se você não perdoar o seu próximo, Deus também não te perdoa. E a pessoa que não tem o perdão de Deus, ele está condenado. Para a gente ser salvo, a gente tem que perdoar. Aleluias. Se eu não perdoar, eu não sou salvo. Então, aprenda a perdoar. E fuja do pecado. Aleluias. A única coisa que separa a gente de Deus é o pecado. O pecado nos separa de Deus. O pecado é uma barreira, é uma muralha. Ele nos separa de Deus. Só o pecado. Amém? Procure uma igreja mais próxima de sua casa. Pegue firme com Deus. Se batize nas águas. Aceite ao Senhor Jesus. E viva uma vida de santificação. Amém? Louvado seja o Senhor. Seja abençoado pela mão de Deus em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.